Ok, bom dia de novo. Bom dia. Agora gravando, bom dia para você que me escuta no YouTube. Eu estou muito feliz, estamos terminando a semana do Precursor e eu quero que você abra sua Bíblia em Amós. Amós, capítulo 9, versículo 9. Procura na sua Bíblia o livro do profeta Amós. Amós é um homem interessante, né? Depois você estuda a história de Amós. 9:9. Nós ontem, no primeiro dia, nós falamos sobre... Nós estamos estudando a semana do Precursor. Primeiro dia, nós falamos sobre o chamado. O chamado envolve a família, o propósito e a identidade. No segundo dia, falamos sobre preparação número 1, que é a preparação da infância, onde envolve a natureza, a revelação e a providência. Ontem falamos preparação 2, como prepara um precursor, que envolve profecia, visão e a presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o ministério. Agora, o modus operandi do precursor. Como que ele age? Como era o ministério desse precursor? Né? Então nós vamos analisar o modo, o poder e o resultado. Amém? Então você vai perceber que o resultado é o último de todos os itens. É igual você fala para Dona Maria: Dona Maria, vender é a última coisa que eu vim fazer aqui. Se ela perguntar para você que é venda, né? Mas é isso mesmo, o resultado é a última coisa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas para mim falar sobre o modus operandi de João Batista, né? A gente vai analisar aqui esse texto. Amós capítulo 9, versículo 9. Se você digitar a palavra-chave desse texto de Amós 9:9 na Bíblia, ela vai aparecer 21 vezes na Bíblia. Né? Quem achou? Amós capítulo 9, versículo 9. O contexto aí são juízos de Deus. Eles são inevitáveis. Esse é o capítulo. Você vai perceber que Amós, ele é um homem da roça. Ele vem da fazenda. Então, ele entende das coisas da agricultura. Um dia falaram para Amós: Amós, não prega mais. Você para com isso. E Amós falou: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e plantador de sicômoros. Ou seja, Amós vem da onde? Da roça. E agora Deus dá uma mensagem para Amós. A mensagem de Deus para Amós é a mensagem de um juízo. E para ilustrar a ideia, aí ele entrega o verso 9. Qual é o verso 9? Quem achou? Diz amém? Amém. E porque eis que darei ordens e farei o quê? Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira ou na eira, sem que um só grão caia. Sacudidura. A sacudidura é algo assim fenomenal. Eu não sei se você fez um estudo sobre sacudidura. A palavra sacudidura, ela é interessante no contexto profético. Tá claro? A palavra sacudidura, ela é extremamente importante na escatologia. O que é escatologia, pastor? Quem me ajuda? Alguém sabe o que é escatologia? O estudo, logia é o estudo. O estudo das coisas. Tipo o Apocalipse. Oh, meus precursores. Escatologia é o estudo do tempo do fim. O que é escatologia? Nota. Porque você tem que revisar o estudo dessa semana 1000 vezes. Porque todo dia você tem que nascer
de novo e atuar no seu ministério. Então essas 4 etapas tem que acontecer todo dia na sua cabeça. Ok? A ideia das 4 etapas é só didática. Porque é igual a didática da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Cada solo é o teu. Tu é o primeiro, tu é o segundo, tu é o terceiro, tu é o quarto solo. Por causa do processo. Olha isso com esses olhos. Você vai entender o que eu vou falar depois. Então, se liga. O contexto escatológico é o estudo que envolve o tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Me ajuda. 1798. Ok. De 1798 até hoje tem passaram quantos anos? Faz a conta. 1798 menos 2023. Fala, Bruna. Quantos anos? 1798 menos 2023. Quando você olha para o contexto escatológico, a palavra 225 anos. Irmão, nós estamos no fim do tempo do fim. Quando você analisa a palavra sacudidura, se você pesquisar sacudidura em White, se você pesquisar sacudidura no contexto da igreja adventista, ela é extremamente importante e funcional. Na história da escatologia, nós temos algumas etapas. Boa ideia que eu vi aqui, ó. Se eu pudesse apagar, pelo menos essa parte de baixo aqui, eu riscava umas coisas. Na história da escatologia, nós temos algumas etapas. Primeira etapa, o início do tempo do fim. Qual é a primeira etapa? O início do tempo do fim. Do início do tempo do fim, aí vem o clamor da meia-noite. Qual é o clamor da meia-noite? 1844, 22 de outubro. Eis o noivo sair ao encontro. O clamor da meia-noite estava vinculado com a mensagem do primeiro e do segundo. Então, você percebe essa sequência. Depois que termina o clamor da meia-noite, o que acontece? O noivo vem, só que ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. E aí, o povo de Deus come o livrinho. Imagina eu conseguir resumir toda a escatologia para você. Vou ver se eu consigo fazer isso. Aí o povo de Deus come o livrinho. Sim ou sim? Qual é o livrinho que o povo de Deus come? Apocalipse 11. Qual é o livrinho? Qual é o livrinho que... Não é Apocalipse. É o livro de Daniel. Então o povo de Deus, na época, ele come o livrinho de Daniel. E agora, no final de Apocalipse 11, tem uma ordem. É necessário que ainda profetizes a nações, povos, línguas. Ou seja, é necessário que vocês ainda repitam a mensagem. Ou seja, é necessário que iniciem um povo. Então, em 1844, não era o fim, era o início do movimento. E aí inicia o movimento adventista do sétimo dia. Então, em 1844, nós temos aqui o tempo do fim. Tem que esperar secar, né? Nós temos aqui o tempo do fim, 1700 e... Me ajuda? 98. Aqui começa o tempo do fim. Aí, ok. Depois, qual é o outro marco? O outro marco é quando? 1844. Gostei disso aqui. Mãe. 1844. Qual é a chave aqui em 1844? Em 1844, inicia um povo. Esse povo é o povo do Advento. Em 1844 começa o povo do Advento. Estava profetizado. Esse povo do Advento, ele tem que proclamar agora de novo. Ele vai proclamar de novo e ainda vai acrescentar uma outra mensagem.
ele vai proclamar de novo o que? A primeira, a segunda e o que? A terceira. Até 1844 foi pregado a primeira e a segunda. Entendeu? Até 1844, temei a Deus agora, porque chegou a hora do seu juízo. Que juízo? O juízo de 1844. É o juízo investigativo. Só aí vem a primeira e a segunda mensagem. A terceira mensagem não foi dada aqui. E aí o que aconteceu? Começa o movimento. Esse movimento adventista, ele surge como povo organizado quando? 1863. 1863. Para se tornar um povo organizado, IASD, em 1863, acontece algo bem aqui, ó, bem pertinho do 44. O que acontece aqui? Em 1848. A visão de Ellen White para quê? Publicar. Então, olha a sequência. Isso é estudar o tempo do fim. Então, você vai perceber que Deus, ele escolhe um povo, estabelece uma doutrina. De 1844 a 1848, 4 anos de estabelecimento de doutrina. Nesses anos, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles entenderam as verdades do sábado, entenderam as verdades do santuário, eles entenderam verdades cruciais para o estabelecimento do povo de Deus. Quando as verdades cruciais estavam estabelecidas, aí Deus deu a visão. Agora pode publicar para o mundo. Aqui, ó. Beleza. Aí veio aqui, ó, 15 anos depois, praticamente, 1863. Início da Igreja Adventista. Mais ou menos aqui. Aí corre. Em 1888, a Igreja Adventista começa, eu diria, né, a sacudidura. Já. A Igreja Adventista é a igreja do sacode, da sacudidura. Então, você vai perceber que a igreja, ela sofre muitas sacudiduras. De 1848 até aqui, irmão, são crises e mais crises. Daqui até aqui, eles agora fecharam o tempo, eles assim, ó, focaram em analisar só a lei. Então, em 1888 tem uma crise. Essa crise era o quê? A gente é salvo pela lei ou pela graça? Essa era a crise. Eles não entendiam justificação pela fé. E aí, Ellen White fala, o povo está lento, está lerdo. Se o povo tivesse entendido toda a mensagem, em 1888, Cristo já tinha voltado. Então, o povo até aqui não estava inteirado da realidade. Então, Deus não desiste da igreja adventista. O que Deus faz? Começa a sacudir. E aqui começa uma crise, pessoas saem da igreja, aí a crise dos Kellogg's. Moça, olha, tem crise para todo lado. A CPB vai publicar um negócio do Kellogg. Já ouviu falar essa história? Pois é, o Kellogg foi um jovem. É importante você entender isso aqui para você entender a ordem de Deus para sacudir. Porque o João Batista, o modus operandi dele é essa noção. João Batista, ele estudou a escatologia. Ele analisou desde a época de Isaías. Ele analisou todo o histórico, todos os fatos que foram acontecendo. Vocês estão entendendo? Eles analisaram ali o exílio da tribo do norte. Ele analisou o exílio da tribo do sul. Ele analisou as profecias de Jeremias. Ele analisou as profecias de Daniel. Ele analisou, olha, o Messias chegou. Ou seja, ele tinha uma noção escatológica para o tempo dele. É por isso que a mensagem dele era chocante. Ele tinha todas as provas de que Deus tinha nascido. Cristo nasceu. Lembra que Ellen White fala aí? Nós lemos essa semana. Olha, antes do Cristo nasceu. Então, o João Batista, ele não era uma pessoa que ficava gritando ao léu. Ele tinha uma base histórica. Gente, presta atenção. Olha isso aqui, olha isso aqui. Cristo nasceu.
E eles ficavam loucos. Então arrependei-vos porque Cristo já nasceu. Essa é a cabeça de João Batista. Então a ideia, para ele começar, o modus operandi dele, para ele começar a executar, ele tinha que ter essa noção. Quem entendeu? Tá claro? Isso aqui, gente, é extremamente importante. Quem é os adventistas que conseguem fazer um desenho desse aqui? Você percebe o pânico que está? Você está entendendo o que está acontecendo? Por isso que você é precursor, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, agora você vai perceber. Aí começa a sacudidura. Ah, pastor, o negócio do Kellogg. Só lembrando você, esse jovem, ele veio para a casa de Ellen White. Ellen White criou ele dentro de casa. Pagou a faculdade de medicina dele. E ele cresceu, prosperou, fundou um hospital, o sanatório em Battle Creek. Pode ser que eu tenha falado errado o nome da cidade, eu sou do Brasil. Mas e o sanatório era enorme. E ele se envaideceu. Ele achou que ele tinha uma luz nova. Ele achou que era diferente. E aí o que ele fez? Ele escreveu um livro. E ele adotou uma teoria chamada panteísmo. O que é o panteísmo? Na cabeça dele, Deus está em todas as coisas. Deus é esse giz, Deus é essa mesa, Deus é você, Deus é a árvore, Deus é tudo. Quem entendeu? Deus é tudo. Pan, a palavra pan em grego é tudo. Teísmo, panteísmo. E aí esse homem escreveu um livro. E a CPB via nele um homem de alta erudição, uma estrela. E aí ele escreveu um livro. E a CPB produziu aos montes esse livro de panteísmo. E Deus deu uma visão para Ellen White. Ellen White falou: eu vi a casa publicadora em chamas. E o anjo de Deus veio e botou fogo na CPB e botou fogo no sanatório. Essa visão foi antes de publicar o livro. Antes de publicar o livro. Sacudiduras. Isso é sacudidura. Deus, por um milagre, Deus preservou a integridade da igreja, apesar... Por quê? Porque a ordem é essa: eu darei ordem e eu sacudirei a casa de Israel sem que caia no chão um só grão. Eu vou manter a igreja pura. Amém. Você tem que acreditar nisso. Amém. Então a sacudidura continua. Moço, tem muita história aqui, ó. Tem a história de um homem. Esse homem, ele era assim uma pessoa extraordinária na Bíblia. Uma pessoa incrível. E ele começou a falar que a doutrina do santuário era uma mentira. Que Ellen White não era profeta. E ele pastor ordenado. Pastor de anos na igreja adventista. E ele começou a propagar isso. Sabe o que a igreja fez? A igreja chamou ele e falou para ele assim: ó, vem aqui. Você vai ficar 6 meses estudando a Bíblia. A gente vai pagar o seu salário para você não fazer nada. Fora disso, você vai fazer o quê? Estudar. E a igreja, o presidente, a igreja, colocou ele para estudar a Bíblia 6 meses. 6 meses! No final de 6 meses, convocou um concílio enorme de pastores, delegados, para ele debater. E a igreja deu voz para ele. Dias. Ele falando, provando. No final, não provou? Nada. E a igreja pegou e demitiu ele do ministério. Você pode achar, irmão, que a igreja adventista faz coisa errada. Você pode achar que a administração faz coisa errada. Não deixe esse pensamento subir na sua cabeça. Essa igreja é uma igreja de Deus. Amém. Santa. A doutrina dessa igreja é santa. Pode ser que os crentes não sejam. Pode ser que um pastor ou outro não tenha noção. Mas Deus, ele vai sacudir. Amém. Para que a palha, essa é a ideia da sacudidura. A palha sai. E o quilo que tem substância, o grão, fica. Então quem vai sair da igreja adventista são as palhas. Quem vai ficar na igreja adventista é o grão. É aquele que tem uma reserva extraordinária do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Então, gente, estuda a história da igreja. Estou lá em casa com o livrão. Ellen White, Mulher de Visão. Estou lendo ele. E eu olho para o cenário. Quantas coisas aqui, irmão, eu poderia pontuar. O que aconteceu aqui? Ó. Entra
Centro White. Lá tem assim, ó, um roteiro com, acho que umas 10, 12 páginas, não sei, assim, ó, com todas as datas e eventos importantes que aconteceram na igreja. Estuda aquilo ali, decora aquilo ali, porque esse é o modus operandi. Para você ter uma estrutura para você falar. Moça, aconteceu muita coisa. Muita coisa, gente, muita coisa. Então aí nós chegamos em um período, vamos colocar aqui, hoje. Hoje é o tempo da sacudidura muito maior. A sacudidura sai do nível da igreja e vai para o nível global. São pandemias que surgem, são desastres naturais. Se você fazer um estudo sobre desastres naturais, eles têm aumentado. Assim, ó. Se você fazer uma análise dos desastres naturais, do meio político, da corrupção, olha, todas as áreas, é como a mulher diz Cristo, com dores de parto. É ou não é? Quanto mais o tempo passa, mais dói, mais aumenta a angústia. Então, nós estamos em uma sacudidura que sai do nível da igreja, de problemas internos, e ele é global. Essa época aqui, ó, pastor, mas teve guerra, teve. Mas hoje o negócio está no nível mais complicado. Então, você vai perceber que nós estamos em uma época de sacudidura. Pastor, o que vai acontecer daqui para frente? Vai só aumentar. Vai só aumentar. Mas aumentar, gente, num nível que você não tem noção. Você não tem noção do que vai acontecer nos próximos anos. Então, se você não tiver substância, se você não tiver o poder do Espírito, você acha que a tua vida é difícil? Você acha que tem problema? Você tem dívidas? Moço, você vai ter problema. Você não tem problema. Você está assim, ó, tranquilo. Você vai ver. Então, se você não tiver substância hoje, quando a coisa ficar feia, como eu digo, e vai ficar. Pastor, depois dessa temporada de sacudidura, vem o quê? Depois da sacudidura vem o quê? No estudo da escatologia. Depois vem o quê? Isso, está no rumo. Mas para a chuva serôdia vir, tem que haver alguma coisa. Antes do Pentecoste, morreu Cristo na cruz. Então vem o decreto dominical. Então vai vir o decreto e aí o negócio vai ficar estranho. Aí o pelo subiu. Né? Por quê? Aí depois do decreto dominical, pastor, como é que as pessoas vão poder ter escolha? Se vai ficar do lado de Deus ou do lado da besta? Aí chuva será. Aí desce o quê? Desce o quê? O Espírito. Né? Vou deixar o termo chuva aqui. SH. Aí vem chuva do Senhor. Aí você tem uma noção da importância do derramamento do Espírito Santo. Pastor, quem é que vai receber a chuva serôdia? O que eu estou te dando aqui são estudo profético. Isso aqui é profecia. Isso aqui é escatologia. Escatologia. Então, quem é que vai receber a chuva serôdia? Quem está cheio de chuva temporânea. Simples assim. Se você não recebeu a chuva temporânea, você não recebe a chuva serôdia. Pastor, qual é o preparo para receber a chuva temporânea? Olha, é só se analisar a história de Cristo. Como é que os discípulos se prepararam para receber a chuva temporânea? Passaram por uma grande decepção. Tá claro? Uma grande decepção. Depois, eles se uniram na dor.
confessaram os pecados uns aos outros, oraram, estudaram as Escrituras, estava pronto. E aí eles receberam a chuva temporânea. Nós temos que experimentar a chuva temporânea antes de receber a chuva serôdia. Todo dia eu clamo a Deus para mim experimentar a chuva temporânea. Todo dia de madrugada eu clamo a Deus para mim receber o batismo do Espírito Santo. Aí você faz um estudo de Atos dos Apóstolos, tem um capítulo sobre o Espírito Santo. E a Ellen White ela vai estabelecer a estrutura. Então, quando vier a chuva serôdia, aí, meu amigo, você não tem noção do que vai acontecer. Milagres, prodígios. É por isso que eu chamo você para ver o Mundo das Maravilhas hoje. Para você viver o Mundo das Maravilhas lá na chuva serôdia. Porque lá vai ser o mundo dos milagres. Vai ser um milagre depois do outro. Moço, você vai ressuscitar pessoas, você vai expulsar muito mais demônio. Você vai fazer coisas que você não tem noção. É inexplicável. Se você acha incrível o que os discípulos fizeram com o aguaceiro da chuva temporã, tu imagina o toró da chuva serôdia. Então, a ideia da metáfora é essa mesmo. A chuva temporã, ela vem para a colheita. A chuva serôdia, ela vem para o plantio. A chuva serôdia vem para quê? Para a colheita. Então, gente, o que vocês vão fazer aqui de milagres? Você tem que parar para pensar nisso. Por que eu pedi para Deus com 13 anos de idade que eu queria fazer milagre? Porque eu já queria receber a chuva serôdia. Então, eu tenho que fazer milagre hoje. Amém? Amém? Eu tenho que fazer milagre hoje. E a Ellen White ela vai ensinar você o que é o milagre hoje. O que é o milagre hoje? Transformar a vida das pessoas. O mesmo poder para ressuscitar um morto, para curar um leproso, para curar alguém que está, igual Cristo fez, há 12 anos com sangramento, é o mesmo poder para transformar uma vida. É o mesmo poder. Mesma coisa. Se você consegue transformar uma vida, irmão, você entendeu o milagre da chuva temporã. Amém? Amém? Só que agora, Deus ele tem pressa, porque depois que derrama a chuva serôdia, a perseguição vai só aumentando. Aí o pessoal tem que decidir de que lado ele vai ficar. E aí, mensagem. E aí, o que vai acontecer? As pessoas do mundo vão decidir se ele vai ficar do lado da besta e vai receber o selo da besta, ou se vai ficar do lado de Deus, vai receber o selo de Deus. Então, após esse período, vem o momento da decisão. Pastor, quer dizer que hoje ninguém está selado com o selo da besta? Não. Mas você já tem que estar selado com o selo de Deus. Quem entendeu? Porque lá, irmão, depois desse período aqui, ó, de sacudidura, não dá tempo. É aqui que você se prepara. E esse período aqui é um período de trevas. Pastor, você está querendo dizer o quê? É período. Não quer dizer que você vai estar na trevas. Mas é um período do quê? É um período de escuridão. Esse período aqui, irmãos, é um período em que as trevas envolvem a terra. E você vai ter que aprender no escuro. Então é melhor você aprender agora enquanto estou pregando para você. É melhor para aceitar a mensagem agora que nós estamos na luz. O mundo está em trevas, mas nós estamos na luz. Diz 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é no maligno. Então esse aqui é o período para você se preparar. Ah, pastor, e quando eu ficar sofrendo? É sacudidura só. Viu? Ele só está sacudindo. O que ele faz? É bom para o grão? É ou não é bom para o grão? Porque o grão aí já não é confundido com a palha. Então a palha vai embora. Então quando Deus sacode você, aquilo que você tem de palha, que não presta, vai fazer o quê? Vai embora.
Então, aceita a sacudidura como uma bênção de Deus. Amém. Amém? Isso tem que acontecer quando? Hoje. Agora. Decreto. Você pregou como nunca. Aí aqui vem o alto clamor, que a Bíblia chama de alto clamor. É um alto clamor. É as 3 mensagens angélicas pregadas de uma vez. Irmão, você não tem noção do que vai acontecer. Aí as pessoas tomam a decisão, depois tomam a decisão, vem o quê? Decreto de morte. Aí se tu estiver vivo aqui, irmão, aí tu vai sentir um negócio chamado angústia de Jacó. A angústia de Jacó. Uma angústia que você nunca sentiu na sua vida. Está angustiado por causa da sua depressão? Isso aí não é nada. Está angustiado porque você está com probleminha? Isso aí não é nada. A angústia é a sensação de que será que eu fui aceito? Será que eu fui perdoado? E Deus não vai te dar evidências visíveis com esses olhos que você foi aceito e perdoado, não. Se você, durante a sacudidura, não desenvolveu fé, aqui você não precisa desenvolver fé, não. Aqui você vai exercer a sua fé. É por isso que Filipenses diz: meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque é Ele que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, o realizar. Então, aqui, irmão, aqui você vai ver a sensação de: será que eu fui aceito? Será que eu fui perdido? Será que eu fui aceito? Aí sabe qual vai ser o teu clamor? Eli, Eli, lama sabachthani. Esse vai ser o seu clamor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus, ele chegou nesse nível. Jesus, ele chegou nesse nível. Não é todo mundo no planeta que vai chegar nesse nível. Só os escolhidos. Só os 144 mil vão estar vivos para ver Jesus voltar. Pastor, o número literal não interessa. Se é literal, se é simbólico. Ali tem uma mensagem. Esse é o sacode, irmão. Isso aqui, irmão, quando eu estudo isso aqui sozinho na madrugada, eu fico em pânico. Eu faço a minha mente ir a realidades reais. Aí você desvaloriza toda essa desgracinha que acontece aqui na Terra. Aí você, tudo que você passa não é nada. Aí você dá valor ao que tem valor. Aí você não liga. Ansiedade, ansiosa. Ansiosa. Espera aí, que eu vou te dar uma ansiedade digna. Você não sabe o que é sofrer. Isso aqui aconteceu com os discípulos. Jesus estava pregando e aí você deve falar assim: pastor, o senhor já falou meia hora. É introdução para chegar no... Introdução, né? Então, se liga. Os discípulos estavam chateados com Jesus, porque Jesus não aceitou proclamar ele rei. Porque ele estava numa campina enorme, tinha mais de 5 mil pessoas, e ele multiplicou os pães. E aí, Judas chegou, Judas falou: ó, Judas era o mais velho da turma, o mais inteligente. Ó, Jesus multiplicou os pães, Jesus já ressuscitou, Jesus já fez isso, já fez aquilo, só falta ser rei. Bora proclamar ele rei aqui. E aí deixa o pau quebrar. Ó. Aí Jesus falou: rapaz, você ainda está no plano. O texto diz que Jesus vem e desfaz os 12 e fala: entra no barco e some da minha frente. Sai. O texto diz: Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. Estuda isso aí. Estuda isso. E eles ficaram bravos, com lerdeza, amarrando a corda. O que esse Jesus pensa que é? A gente vai proclamar ele rei, por que ele está achando? Não, porque ele não sabe nada. 12, falando mal de Jesus. Vai. Aí eles olhando de longe assim. A sorte era Jesus.
Porque se fosse outro, né? Pode até Aí Jesus fala, vai, entra no barco, vai. E o senhor? Não interessa. Vai. E eles entram no barco e começam a remar numa velocidade, né? Aí Jesus fala, para bem que eu vou mandar um ventinho. Pra te ajudar. Vocês estão tentando mudar os meus planos, vocês estão doidos. Peraí que eu vou mandar um ventinho. Aí Jesus, meu amigo, 8 horas de pânico no meio do mar. Você não tem noção. Você não tem noção que é angústia. E Jesus está fazendo o quê? De joelhos, orando pelos discípulos. Jesus nunca desiste de você, mesmo que você tente ensinar ele. Amém? Amém. Isso é incrível. E aí eles sentem assim um cadiquinho da angústia de Jacó. Entendeu? 3 horas da manhã. Navegaram a noite inteira. 3 horas da manhã. Desde as 6 que estão no mar. Sulavanco para todo lado. Pá, e pá, tirar, vai tirar, eu vou morrer. Moço, você não entende o que é o pânico da morte. Você nunca chegou nesse nível. Ninguém aqui chegou nesse nível. O pânico da morte. Todo o seu corpo se paralisa. Você recebe descargas de cortisol misturado com adrenalina. Acontece vasoconstrição. E aí o seu corpo treme. Você fica louco. E pula do barco pra ver. Não tem como. Não tem jeito. Tem que ficar aqui, cara. O sacode acontece. Não saia do barco. O barco é a igreja. Amém. Não saia daqui. Não fale mal da igreja. Nunca faça isso. É só o sacode. Por que, pastor, que dá sacode? Para vocês tomarem vergonha na cara. É. Aí Jesus falou, vocês estão bravos comigo? Eu vou te dar uma coisa para vocês ficarem bravos. Vocês estão ansiosos? Espera aí, que eu vou te dar uma ansiedade de vocês. Você não sabe nada. Aí deixa eles até 3 da manhã. Aí eles sentem um pouquinho da angústia de agora. É a sensação de que você está perdido. É a sensação de que acabou. É claro que aqui no Brasil, você não sabe o que é tempestade, você nunca passou por isso. Então, irmão, estuda a escatologia para você imaginar isso, para você se preparar. Porque tem 2 formas de se preparar: debaixo de marreta e debaixo de estudo da palavra de Deus. E eu falo para Jesus todo dia, Senhor, eu vou estudar, vou imaginar. É melhor eu imaginar apanhando do que eu apanhar de verdade. Hã? A angústia de Jacó. Aí vem um decreto de morte. Aí, bem aqui assim, ó. Ouve-se uma voz do céu anunciando o dia e a volta de Jesus. Os ímpios acham que é um trovão, mas nós vamos reconhecer que é uma voz. E a gente vai entender. Ó, Jesus vai voltar dentro de 24 horas. Você vai entender isso. Ele não é que explica tudo isso durante o conflito. Aí você sente o alívio. E os ímpios vêm para te matar. O decreto veio, toda uma organização para chegar para te matar. E eles vêm. Quando eles chegam, aí dá um grande terremoto. Você vê a nuvem e acontece a volta de Jesus. Amém. Amém? Tem mais detalhes aqui, mas eu estou resumindo. Tá? Essa é a visão de alguém que vai começar a trabalhar. Essa é a visão de alguém que sai para pregar. Quem entendeu? Esse é o precursor. Então, se você não tiver essa visão, você... Tu esquece de trabalhar, esquece que tem que dar oferta. Começa a pensar nos seus problemas. Ó. Quem entendeu? Amém, Jesus. Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar pensando no futuro. Ah, tem? Espera aí que eu vou dar fim na sua alegria. Espera aí que eu vou jogar você na escatologia.
Deus consegue fazer essa escatologia todinha em um dia contigo. Aí tu vai ver. Eu nunca vi alguém dizendo isso. Pois é. Isso já é cumprimento de profecia. Amém. Amém? Amém. Quem entendeu? Dito isso, abre o livro aí, que aí eu vou entregar um pouquinho do modus operandi de João Batista. E aí nós vamos aplicar para a nossa realidade. Página 50. Página 50. Tá vendo tanta coisa que vocês têm para estudar, gente? Agora tu imagina João Batista pregando e logo em seguida Cristo pregando. Quem fica com bobagem, Pois é. Preocupado. Você não tem que ter se preocupar. Eu vou te dar uma preocupação minha. Eu vou arrumar uma preocupação para você. Fica tranquilo, né? Amém? Vamos lá, a pregação confrontadora. Aqui é o ministério de João Batista. Tá aí, a primeira palavra. Quem achou? Diz amém. 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 Quando o ministério de João começou, a nação estava à beira de uma revolução. O contexto histórico ela vai entregar para você. Você tem que ter essa visão. Aqui é à beira de um colapso. Olha o contexto histórico. Com a deposição de Arquelau, a Judéia ficou sob o controle direto de Roma. A tirania e extorsão dos governadores romanos, bem como seus esforços para introduzir símbolos e costumes pagãos, suscitaram uma revolta que só foi extinta com o quê? Sangue de milhares dos valentes de Israel. Imagina João Batista olhando isso. Milhares de pessoas morrendo todos os dias. Imagina os romanos espancando tanto os pobres quanto os ricos. Imagina soldados romanos andando na rua. Se ele encarasse você e não gostasse da sua cara, ele te dava uma pancada. Ou ele te prisionava, inventava alguma história. Se ele olhasse para sua esposa, um soldado romano, e ele achasse que a sua esposa é bonita, ele entrava, falava para ele, senta aqui e olha o que eu vou fazer com a sua esposa. E ele ia lá e fazia tudo que ele queria com a mulher. E o homem não podia fazer nada. Esses eram os romanos. Os romanos, eles foram assim, ó, um nível tá aqui, ó, um nível assim, ó, de tirania inacreditável. Se eles praticavam tirania entre eles, o César cortou a sua mãe no meio, grávida. Então, o que é que os romanos faziam em Jerusalém? Você imagina João Batista vindo de tempo em tempo, andando nas ruas de Jerusalém, e ele vendo tudo isso. Você não sabe o que acontecia lá. E o pior, dentro desse contexto todo, aí tinha os fariseus, que ainda pressionavam o povo, para o povo fazer 610 regras cerimoniais, que era um peso absurdo. Aí vinham os saduceus, incomodavam o povo. Aí vinham os zelotes, que eram uma tribo de malucos, que queriam matar. Aí eles vinham, provocavam a revolução e saía fora. Aí os romanos vinham e destruíam os civis. E os zelotes, Gente, você tem noção do pânico que estava lá? Agora liga o jornal. Vai ver o que está acontecendo no mundo. Para de ser egoísta. Para de ficar pensando em você, nos seus problemas. Para! Vai ver o que está acontecendo no mundo. Tem que provocar sensibilidade em você. E é isso que Ellen White fala. Naquela situação de discórdia, de muita discussão, uma voz se levantou aonde? No deserto. No deserto. Falando de maneira o quê? Chocante. De maneira severa, porém cheia de esperança. Aqui está o modo operando. É assim que João Batista chega. Ele fala de forma severa, choca as pessoas, sacode.
Isso é sacudidura. É falar de maneira severa, chocante. No entanto, ele oferece esperança. Esse equilíbrio é um negócio divino. Dificilmente você vai ver alguém conseguir fazer isso por si. Na verdade, não consegue. Porque os irmãos legalistas, ele vem e fala de maneira severa. Tem que guardar a lei, tem que ser perfeito, não é? Vai para o inferno. Você não come carne, então você vai para o inferno, não sei o que, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, inferno. Esse é o legalista. Manda todo mundo para o inferno, fala que é do inferno. Aí você fala, pastor, mas o senhor falou desse negócio de inferno. Eu vou explicar. Quem entendeu? Quem entendeu? Então, esse é o legalista. Ele só critica as pessoas. A crítica é classificar os outros. Você é assim, faz assim, então você não presta. Isso é criticar. É você dar um carimbo na pessoa. E a pessoa recebe o carimbo e fica mal. Isso não salva. Se você parar aqui, não salva. Não serve para nada. Quem entendeu? Segundo item, ele fala de maneira chocante. O que é o chocante? Chocante é isso. Você imaginou? Um choque elétrico. O que é um choque elétrico? É uma descarga. Pam! O cara acorda. Quando você tá... Você nunca passou por isso, você já passou. Mas quando você está infartando, ou alguma outra doença do coração, o cientista vem, o médico, o paramédico, o pessoal do bombeiro, seja lá quem for, traz duas, bota no seu peito e choque. Tuf! O objetivo não é te matar. O objetivo é te ressuscitar. O objetivo é te acordar. Então, quando você recebe a teçadada, no fundo você sente que você está acordando, que você está vendo coisas que você não via. Quem entendeu? Então, é essa a ideia do choque. É fazer abrir os seus olhos para você ver a realidade. Quem entendeu? Isso é sacudidura. Então, a sacudidura, ela oferece algo severo. E ontem nós estudamos o que é o severo, é as setas da convicção do pecado, é severo. Depois ela dá o choque. E aí depois ela fala, tá chegando Jesus ali. E essa é a mensagem de esperança. Olha que coisa incrível. Tá aí, ó. Então, para quê, pastor? Tá aí, ó. Diz o texto, Mateus 3:2, ele fala, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Com um poder, diz Ellen White, com um poder novo, e o que mais? Estranho. Ele fez o quê? Sacudiu as pessoas. Tá vendo? Tá vendo por que eu tive que introduzir você essa ideia? Tá vendo por que eu tive que você em Amós, eu vi uma palavra, e aí eu vou na Bíblia, faço um estudo. Se você chegar na Bíblia e você pesquisar só na Bíblia a palavra sacudidura, ela aparece em 21 versos. Então faço uma análise, vou no Espírito de Profecia, pego isso aqui, porque onde está a sacudidura, estabeleço, pam. Então agora eu entendi o que João Batista fez. Quem entendeu? Tá claro para você? Então é isso que Ellen White fala. Só que aí ela apresenta o seguinte, ele fala com um poder. É um poder que ninguém nunca viu. É novo. É um negócio inacreditável. É estranho a letargia das pessoas. Aí você fala, eu acho que eu entendo, pastor, depois que eu te conheci. O negócio é novo, é estranho. Depois que foi analisar teu vídeo, tu colocou uma coisa que tu nunca viu. Eu falei, meu Deus, isso aí agora lá. Nunca vi. E o que o resto dos pastores, o resto do mundo vai pensar? Não sei, o problema dele. Eu saí lá porque BNV. Um negócio novo e estranho. Isso vai gerar uma repulsa, mas ao mesmo tempo vai chocar e não sei o quê, mas vai
vai clarear. E aí o Espírito Santo vem, ele fala, o Espírito Santo fala e o negócio vai. Estuda isso aqui, ó. Aí, olha que coisa incrível. Ali, diz Ellen White, esse parágrafo é extremamente importante. Ali estava um anúncio de que a vinda de Cristo estava para acontecer. Com o Espírito e o poder de quem? De Elias. João denunciou, número 1, a corrupção nacional e repreendeu os pecados que prevaleciam entre o povo. Suas palavras eram incisivas e convincentes. A nação estava em comoção. Multidões afluíram para o deserto. Amém. Só esse parágrafo aqui, irmão. Eu já expandi isso aqui umas 3 horas. Porque é incrível como ele apresenta Cristo veio. Cristo está para acontecer. E aí ela remonta a Elias. Elias, ela traz para você pelo menos muitos aspectos, Elias. Muitos aspectos. Mas atenção. Primeira coisa, Elias aparece do nada. Do nada. De repente apareceu Elias no Tevesville. Você não sabe de onde ele nasceu, o que aconteceu com ele. Ele aparece do nada. Isso é estranho. Segunda coisa, Elias vai na raiz do problema. Qual é a raiz do problema de Israel? Qual é a raiz do problema de Israel? Na época de Elias, ele foi aonde? Não, qual é a raiz do problema? O rei. Quando os Elias aparece, ele vai aonde? No rei. Ele vai direto no rei. E ele fala de forma incisiva, pá. Daqui 3 anos e meio, eu vou voltar a me encontrar contigo. Durante esse período, não vai ter chuva. Durante esse período, eu vou fazer o quê? Vou sacudir. Ah, sim. Então, Elias, ele vem antes da sacudidura. Amém? Terceiro aspecto de Elias. Ele estabelece uma decisão. Ó. Vem a chuva. Toda a Bíblia, irmão, está interligada. Vem a chuva. Aconteceu a sacudidura. Vem a chuva. Qual é o decreto dominical na época de Elias? Procura Elias para não matar. Procura Elias para não matar. E aí saem procurando Elias 3 anos e meio. E Deus cuida dos seus servos. Amém. Não se preocupe com comida. Se Deus quiser, Ele manda os passarinhos te dar de comida. Amém. Não invente de fazer dívida para arrumar comida para você. Não tenta resolver seus problemas. Espera no Senhor. Confia nele. Amém, Jesus. E Elias era direcionado por Deus. Elias vivia no mundo das maravilhas. Amém. Elias, vai lá pro ribeiro de Quiriate. Elias, está secando o ribeiro. Enquanto ele estava lá, só comia, bebia e dormia. Olha a vida do servo de Deus. Eu tô gostando do Aí vinham os corvos e dava comida para Elias. Da onde? Não sei da onde. Mas Elias não passa fome. Amém. Suas necessidades, as suas necessidades, não aquilo que tu quer, serão satisfeitas. Amém. Amém? E da onde vai vir, não interessa. Nem que seja um corvo. E o corvo não é um animal assim muito bonito, você vê. Mas ele traz. Não se sinta humilhado quando é um corvo que está trazendo matéria para você. Aceita o processo. Aí acabou, aí Elias fala, vai, aí Deus fala, Elias, agora você vai lá para Silom. Aí ele vai. Aí Deus escolhe essa mulher vai se sustentar. Humilhação para o profeta, ser sustentado pela mulher, nada. Ele vem trazer bênção para aquela mulher. Amém. Glória a Deus. Aí a mulher chega para ele, dando uns gravetinhos. Você acha que tua vida está difícil? Olha dessa mulher. Está dando uns gravetinhos. O último galinha que ela tinha para ela fazer, para ela comer e depois morrer. Elias chega. Elias fala, não pense em você. Faz o bolo e dá para mim.
Espírito de Elias. Dá pra mim. Fechamento bom aí. Rapaz, vocês não estudam a Bíblia. Se vocês estudassem a Bíblia, mano. Elias não tem dó da pessoa. Faça um sacrifício e me dá. A mulher falou, tá bom. Ó o fechamento, sem objeção. Aí a mulher vai, prepara, serve ele. E ele dá uma bênção sobre ela. Amém? E acontece o milagre da multiplicação. Amém. Glória a Deus. Elias. Esse é Elias. Um homem extraordinário em poder. Termina a temporada, Deus fala para ele, volta. Se apresenta a Acabe. Você não precisa fugir de Acabe. Você vai até ele. Na hora que Deus quiser, Deus te coloca na frente do Acabe. Quanta coisa poderia aplicar aqui. O espírito de Elias. Estuda Elias. Estuda Elias. Porque você é o terceiro Elias. Se você não entender de primeiro, como é que você vai entender o segundo? Pior o terceiro. Entendeu? Aí Elias chega para Acabe. Acabe, você é o perturbador de Israel. Quem é o perturbador de Israel é tu. Tu e a tua casa. Toma vergonha na tua cara, muda a tua vida, senão Deus vai te arrebentar. Os cachorros vão comer o sangue de Jezabel. Tua mulher. Aí o rei se treme todo. Todo rei tem medo de profeta. Todo rei tem medo de profeta. Até Herodes tinha medo de João Batista. Se não fosse a sem noção, a lacraia, né? João Batista tinha demorado mais um dia vivo. Né? E agora Elias dá uma ordem para o rei. Reúne lá no Carmelo. E você vai ver que eu vou fazer um fogo descer do céu. Aí é fogo, meu filho. Por isso que eu gosto de cada curso transformar é o Monte Carmelo. Escolhei hoje a quem servais. Se é Deus, se é Baal. Cada curso transformar é um Carmelo que eu faço. E lá eu desço fogo do céu. De joelho, clamando a Deus sobre a sua vida. Amém. É claro que depois Elias fica deprimido, essa história não devia existir. Mas existiu. Eu espero que Deus não precise te procurar e falar, o que fazes aqui, Elias? Eu espero que Deus não precise te achar e perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu mandei você vir para cá? Não, Senhor, é porque eu estou sozinho, ninguém me escuta, eu sozinho, só eu que dou oferta, só eu que trabalho, só eu que faço as coisas, não tem, acontece comigo. Depressivo. Aí Deus falou, Eu, exatamente eu. Aí Elias fala, Senhor, eu quero morrer, morre. Quero morrer. Meu filho, eu nem quero te matar. Tu vai ir pro céu vivo. Tu nem vai provar a morte. Para com isso. Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Planos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para de ficar caçando confusão. Para, rapaz. Você acha que é meu plano acabar contigo aqui? Você nem começou a viver. Aí Elias, tá bom. Desculpa. O que eu tenho que fazer, Senhor? Vai, unge Azael, rei da Síria. Pega Eliseu para botar no teu lugar. E aí, faça discípulos. Aí Elias vai, faz a obra. E Eliseu é 2 vezes mais poderoso que Elias. Em todos os aspectos. Elias ressuscitou 1, Eliseu ressuscitou 2. Tudo que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes mais. Ó, tudo que tu vai fazer é 10 vezes mais do que eu faço. Glória a Deus. Amém? Eu recebo a bênção. Olha a história. Ó, eu e meus arrepios. Eita, meu pai. É por isso que ele hoje fala no espírito e no poder de quem? De Elias. João denunciou a corrupção nacional e repreendeu os pecados que prevaleciam no seu povo.
Suas palavras eram incisivas. Esse termo incisivo é o presente que vocês me deram. O testado. Incisivo. Incisivo. O negócio não é assim, ó. Deixa uma espada. Hã? É porque aqui não existe espada. Cada cultura com as suas ideias. Incisivo e convincente. Tu pode participar do curso Transformar e não ser transformado. Mas você não tem argumento para falar que não é o poder de Deus. Quem entendeu? Bora avançar. João chamava as pessoas ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, ele as batizava nas águas do Rio Jordão. Ao fazer isso, estava declarando que os que afirmavam ser Filhos de Deus. ser é a identidade, é o ser da pessoa. Os que afirmavam ser filhos de Deus estavam contaminados pelo Pecado. sem a purificação do quê? Oração. Eles não poderiam fazer parte do reino do Messias. Mesma coisa hoje. Mesma coisa. Não adianta, amigo. Não adianta. Se você não aproveitar o seu tempo de graça que você tem para purificar o coração. Ah, pastor, alguma coisa entre sacudidura e purificação? Tudo a ver. É ou não é verdade? A sacudidura é um processo de purificação. Amém. Próxima página. Olha que incrível isso aqui. Olha que incrível. Príncipes, rabinos, soldados, cobradores de impostos, camponeses foram escutar o profeta. Eu estou só esperando esse momento. De vir tudo que é tipo de gente me escutar. Amém. Amém? Amém. É isso. Vocês vendem para todo quanto é tipo de gente. Todo. Tudo quanto é tipo de gente vocês têm que visitar. Ah, mas esse aqui é pobre, então eu vou entrar porque pobre me dá atenção. Ah, ele é rico, rico eu não vou entrar porque rico não dá atenção. Não. Você tem que estudar o ser humano para descobrir como alcançar a Todos. Por isso que Ellen White coloca. Muitos, diz Ellen White, interessante isso aqui. Muitos escribas e fariseus confessavam seus pecados, pediram para ser batizados. Tá vendo? Até os escribas, até os fariseus escutavam a voz do João. E se você olhar para João, ele não tinha aparência nem formosura. Eles tinham levado o povo a ter uma elevada opinião sobre a piedade deles, dos fariseus. Então, sabe aquelas pessoas que você vai na igreja, você olha para ela, a pessoa tá... Você olha para ela, olha, isso aí é piedoso, isso aí é crente. Isso aí é... Você tenta convencer as pessoas que você é alguma coisa. Eles fizeram isso. Mas agora, diz Ellen White, os segredos de sua vida pecaminosa foram revelados. Ó. Pastor, eu não quero que ninguém saiba dos meus pecados. Não fala assim. Os segredos da vida pecaminosa vai ser revelado. Todos os pecados. Da mentira ao... seja lá o que for. Todos vão ser revelados. Não existe coisa oculta que não seja revelada. Então é melhor que você se revele logo. Que você se arrependa, que você se arrependa, peça perdão, fale a desgraça que tu é. Não, mano. É melhor que tu fale. E aí, recebeu perdão, perdoou, nunca mais lembra disso. Porque os seus pecados são perdoados, são jogados no mar. Né? Mas eram revelados. Entretanto, diz Ellen White, João ele tinha uma visão diferente. Ó, João viu que muitos, não é todos não, muitos daqueles homens e mulheres não sentiam convicção real do pecado. Isso acontece. A pessoa acha que não, o pastor é louco. O
pastor está exagerando. Eu não sou tão pecador assim. Não, eu não sou tão pecador. Eu não estou tão nas trevas assim, não. Não. Tá não, né? Então, escuta Jó agora. Escuta Jó. Por serem amigos do profeta, não sentiam convicção real de pecado. Eles estavam seguindo seus próprios interesses. Por serem amigos do profeta, esperavam obter favores quando o príncipe chegasse. Eles achavam que recebendo o batismo, sua influência sobre o povo seria fortalecida. Não, a gente faz parte desse grupo aí, mas só para a gente ter mais poder sobre o povo. Vem João. João os enfrentou com a fulminante pergunta. Viu? Fulminante. Moço, você tem que prestar atenção nesse adjetivo que ele mais coloca. Moço, foi queimando assim, ó. Foi fogo. Isso aqui foi falando com maçarico. O cara com maçarico na mão, fulminando. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem, pois, fruto. Deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. Esse dia alguém participou do curso Transformar. Aí no dia seguinte, e eu conversando com Jesus falou assim: dá uma olhada no estado desse ser humano. Aí eu fui lá no estado do ser humano. Aí eu olhei de novo, aí eu orei por ele, de novo, orei por ele, de novo. Semana todinha orando por ele. Aí queria continuar. Queria continuar. Aí Jesus falou: manda uma mensagem para ele. Aí eu falei para ele: raça de víbora, tu tá achando que não vai vir fogo na sua cabeça? Tu participou do curso, mas não mudou nada em você? Tu tá pior? Tá maluco? Não quero você aqui não. Não foi bem assim. Não falei a palavra raça de víbora, mas a teçadada foi forte. Vez a culpa. E coitado, sumiu. Mas eu continuo olhando para ele. Mas eu falei: olha, eu amo você do jeito que tu é, mas tu te apruma. Produza fruto de arrependimento. Diz o texto de Ellen White: por terem se afastado de Deus, os judeus estavam sofrendo sob seus juízos. Essa era a razão de estarem escravizados a uma nação pagã. Em tempos passados, o Senhor lhes havia mostrado grande favor. Por isso, eles estavam sempre apresentando desculpas para os seus pecados. Enganavam-se ao pensar que eram melhores que os outros e que tinham direito às bênçãos de Deus. Meu Pai do céu, que dia que o ser humano vai entender isso aqui? Porque eu sou adventista, fui batizado há 30 anos, eu sou melhor que os outros. Você nunca vai ver um adventista falando isso, mas é só você analisar o comportamento dele. Ele não vai falar isso com a boca, mas ele fala isso com as ações. E eu acho que isso é mais delícia. Então, Deus ele chama a gente para arrepender-se dessas coisas. Não entre nesse engano. Não é porque você foi chamado para a igreja verdadeira, a igreja aqui, ó, que está dentro da escatologia. A escatologia é perfeita. Não é porque você está aqui assistindo esse sermão que tu não tem pecado. Te apruma. Muda a sua vida. Em quais aspectos? O Espírito Santo vai dar para você o que você tem que fazer. Então, não pense você que você tem direito às bênçãos de Deus. Porque tem gente que é assim. Acha que é obrigado Deus a abençoar ele. Ele não sabe que Deus já abençoou. Eu tenho que enfrentar fila. Cadê a bênção de Deus? Tem que enfrentar fila. Eu estou doente, mas eu não aceitei Jesus. Eu não aceitei Jesus porque eu estou doente.
Não sei o que, não sei o que. Moço, os argumentos, vai aos montes, você fica olhando. Aí eu olho para Jesus, Deus, eu estou abençoando esse ser humano. E ele acha que eu não estou abençoando. Pior, ele acha que eu sou obrigado a dar a ele aquilo que ele quer. Deus não é manipulável. Não se engane, não se manipula Deus. Entendeu? É isso que ele está falando. João, diz Ellen White, olha para o texto. Olha, anota esses detalhes, são muitos. João declarou aos mestres de Israel que seu orgulho, seu egoísmo, sua crueldade demonstravam que eles eram uma maldição mortal para o povo, tendo em vista a luz que tinham recebido de Deus. Eles eram ainda piores que os pagãos. Deus não dependia deles para realizar os seus planos. Ele podia chamar qualquer um. Se você olhar isso aqui, ó, você vai entender isso. Se você olhar isso aqui, você vai entender isso de forma incrível. Nosso egoísmo, nosso orgulho, aquilo que a gente pensa. Porque os caras estão pra mim, do meu jeito, como eu e tal. Aí eu não aceito o que esse João está falando, não sei o quê. Não fala que eu sou pecador, porque eu sou filho de Abraão. Ah, é? Você é filho de Abraão? Até dessas pedras, Deus ressuscita filho de Abraão melhor que você. Era lapada para todo lado. Irmão. Esse era o ministério de João Batista. Isso era como ele pregava. O conteúdo da pregação. É o machado já vem. Moço. O pesado já vem, pesado agora. Machado. Deus não depende de você para pregar o evangelho para o mundo. É você que depende de Deus. Se você não continuar fazendo a obra de Deus, tu vai se perder. É eu que se eu deixar de ser pastor, irmão, eu morro. Se eu parar de pregar, eu morro. Eu morro mesmo, eu morro espiritualmente. Teve uma época na minha vida que eu fugi da comportagem. Eu fugi da comportagem 5 vezes. Eita. Fujão. Por isso que eu falo, eu sou o pior dos pecadores. Não vago de ar. Aí, fugi. Aí um dia, eu procurei um emprego, acho que eu já contei pra vocês, procurei um emprego. E aí não achava, porque depois que vira comportor, não. Você não tem currículo mais pra nada. Aqui, ó. Que currículo você tem? Aí implora, deixaram eu trabalhar na Inviolável. A Inviolável é uma empresa que tem umas motos que fica andando a noite inteira. E eu pilotando aquela moto a noite inteira, eu ficava pensando. Aí eu chegava no quartinho onde é que ficava os 3, era 3 lá, né? E eles estavam lá assistindo o filme Mulher Pelada. Alta madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã. O que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E se eu continuasse, eu ia querer assistir filme Mulher Pelada também. Aí eu começava a fazer coisa errada, ia perder a esposa, ia morrer. Acabou. Entendeu? Por isso que é bom sacudidura. Né? E depois você vê, voltei para comportar. Não, mas isso aqui, eu sou apaixonado pela comportar. Eu tenho uma dica para comportar que eu não pago nunca. Não pago nunca. Diz Ellen White, aqui embaixo. O machado já está posto à raiz das árvores. Ó, ele está falando essa coisa dura. Já está acontecendo a sacudidura. Ele está usando várias metáforas da mesma mensagem. O machado já está aqui, irmão. Diz Ellen White: toda a árvore, diz o profeta, e toda árvore que o quê? Não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Eu achei legal que não der bom fruto, porque pode dar fruto. Mas que não der bom fruto.
É isso mesmo. Desse jeito. Bom fruto. Parabéns. A árvore que tem que produzir bom fruto. Qual é o fruto, pastor, que eu tenho que produzir? Aí você estuda João 15. Você estuda Gálatas. Para você, Gálatas 5 vai te dar o fruto do mal e o fruto do Espírito. Aí você faz um estudo que é esse fruto que eu tenho que produzir. Fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Deus te deu, não joga fora. Produz o fruto do amor, da alegria e da paz. Quando a gente tenta jogar fora, a gente fica doente. Só que tu não consegue produzir esse fruto. Aí você tem que entender João 15. O que diz João 15? Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se não permanecerdes em mim, não podereis dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Amém. Eu vivo isso, gente. É muito bom. Tudo que eu peço para Deus, Ele me dá. Amém. E mais, Ele me surpreende. Por quê? Porque eu permaneço em Cristo. Não é, pastor? Não é me achar, gente. É testemunhar do poder de Cristo na minha vida. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Ah, pastor, nunca vi ninguém falando assim, que é celestial, que é luz, que está cheio do Espírito Santo. Pois é. Mas não é isso que a Bíblia fala? Jesus falou, se você não confessar de mim diante dos homens, eu não confessarei de você diante de meu Pai. Não tenha vergonha de falar sua origem, quem você é, quem vive em você. Não tenha vergonha. Igual eu cheguei lá na campanha Macapá. Eu sou celestial. Eu vou revolucionar isso aqui. Que isso aqui está só as trevas. Vai ser um antes e um depois de Marcos. Eu cheguei em um grupo de estudantes e eu cheguei, moço. Eu cheguei assim, ó. Cada pisada que eu dava, as trevas e foram abrindo assim, ó. Igual o mar vermelho. Monstro do céu. E tinha uns crentes que não acreditavam em mim. Depois Deus foi convertendo. Mas foi uma revolução na campanha. O Andrei estava lá. Você estava lá, o Andrei viu. Meia tonelada de pé. Imagina. Se cada dedo meu pesa 1000 toneladas, imagina os pés. Prisão. Essas linguagens que eu falo é porque eu transformo a vida das pessoas com amor e sabedoria, de forma simples, prática e alegre. Então, alegre. Entendeu? Então, você tem que entender isso. Amém. Produza o bom fruto. Produza o bom fruto, senão vai ir para o fogo. Se o fruto não vale nada, diz Ellen White, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João disse claramente aos judeus, se a vida e o caráter deles não estivessem em harmonia com a lei de Deus, eles não eram adventistas do sétimo dia. Pode falar que é adventista, pode ir para a igreja, pode falar que é pro portão. Se você não tiver uma mudança de caráter, se você não tiver uma mudança na vida, em todos os aspectos, você não é nada. Está separado. Isso é sacudidura. Isso é sacudidura. Isso é sacudidura. Essa parte eu risquei todo o parágrafo. Parágrafo seguinte. Diz Ellen White. Todos os que se tornam cidadãos do reino de Cristo, ele disse, devem dar demonstrações de fé e arrependimento. Sua vida deve mostrar bondade e devoção. O que tem que demonstrar? Bondade demonstrada aos outros, amor ao próximo. Devoção mostrada a Deus, amor a Deus.
devem dar, número 1, assistência aos necessitados. Número 2, proteger os indefesos. Número 3, ser exemplos de virtude e compaixão. De joelho, irmão, toda madrugada, lê esse texto e clame a Deus para você entender isso aqui, para você viver isso aqui. Extremamente importante, gente, isso. Extremamente importante. Meu pai. Passei da hora, uns minutinhos. Deu para perceber, pastor. Pois é. Então, amigos, demonstre a sua fé. Ontem, conversando com o menino, e ele falou para mim assim: mas pastor, o meu problema é que eu não tenho fé, eu não sinto fé. Eu falei: mentira! Você tem fé sim. Aí eu peguei ele: tá maluco? Quem falou que você não tem fé? Deus é o autor e consumador da sua fé. Ele te deu fé, mas pastor, eu não posso ser mentiroso comigo. Mas não é questão de ser mentiroso, irmão. É questão de obediência. Ou tu obedece, ou... Não, mas eu não sinto que eu acredito. Você tá louco? Você não tem que sentir. Quem falou pra você que você tem que sentir alguma coisa? Você tem que fazer o quê? Crer, obedecer. Amém. Faz um estudo sobre fé. A palavra fé na Bíblia está 249 vezes na Bíblia a palavra fé. Vê se eu fecho aqui nesses 8 minutos. 249 vezes a Bíblia fala sobre fé. O que é que tu entende sobre fé? Nada! Sabe nada do que é fé. Fica aí, igual o pentecostal. Não, peraí. Se eu não sentir... Espera que eu vou sentir. Eu não consigo rodar. Não senti. Eu não senti. Eu senti! Isso não é estupidez? Isso é loucura. Aí Deus olha lá de cima. Aí o capeta olha isso. Aí. Ó o teu servo aí. Não te sentiu. Meu Deus, Douglas. Tá terrível, perdoa. Aí Jesus pensa assim: ele vai entender. Eu tenho paciência. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Se não fosse o meu amor por ti. Fé. Fé é uma decisão por obediência. Amém. Quando Cristo veio e Ele vai salvando, vai curando. Do endemoniado à mulher com fluxo de sangue. Todos Ele fala: a tua fé te salvou. O problema não é se eu tenho poder. O problema não é comigo. O problema é se tu acredita. Se tu não acredita em mim, o que é que eu posso fazer por você? Não posso fazer nada. Hebreus, capítulo 12, 6, diz o quê? Tem que saber de cor, seus crentes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por quê? É necessário. É isso! Tem que decorar, irmão! Pastor, eu não tenho tempo para decorar. Tem. Se aproxime de mim. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele exista e se torne galardoador daqueles que o buscam. Amém. Amém. Você crê que Deus existe e acredita que Ele vai te dar o que tu quer. Amém. Amém? Amém. Aí eu falei para ele: moço, seus pecados estão perdoados, mas eu não acredito. Aí sobe o fogo e desce, sobe o fogo e desce, sobe o fogo e desce. Aí eu... Calma. Aí Jesus me abraça assim, ó. Aí eu vou abraço ele, eu falo: não, você acredita assim? Eu falei pra ele. Aí eu dou outro. Aí eu vou acalmando. Isso aconteceu sábado à noite com você. Aí eu vou acalmando. É verdade. É sim. Cada vez continuar.
Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para quebrar as cadeias, para abrir os olhos do cego, para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Eu estou repetindo isso na cabeça dos meus estudantes e eles estão postando no grupo. Eles vendem, aí tiram uma foto e colocam a descrição embaixo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu falo, ó, meus estudantes aí também. Amém. Amém? Por que você não faz isso? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você não vê. Moço, faz um estudo sobre isso. Paulo fala assim, ó, você tem que viver vendo o invisível. Ele usa essa sequência. Viver vendo o invisível. Como é que eu vendo? Como? Aí você fala assim, Paulo é doido. Como que se vê o invisível? Pela fé na palavra. E não fé naquilo que os seus sensores, os seus sentidos te dão. Os seus sentidos é extremamente corrupto. Seu coração é enganoso. Ele não vale nada. Extremamente corrupto. Quem pode confiar no próprio coração? Maldito homem que confia no homem. Não é o maldito homem que confia no outro homem. É o maldito homem que confia em si mesmo. Esse é o verbo hebraico lá original. Ah, pastor, como muda as coisas, né? Isso é uma luz nova e estranha para você. E não tem nada de novo. Era novo para eles. Porque tudo que Jesus fez e João fez está escrito na Bíblia. A Bíblia está em algum lugar. Fé. Fé. E arrependimento. Vai voltar lá no meu cursão. Faz um estudo de arrependimento. Eu explico 4 etapas do arrependimento. Quais são as etapas do arrependimento? Quem participou do último curso? Está aqui, será? Não estava, né? Quais são as 4 etapas do arrependimento, minha filha? Pois é. A tua sorte é que eu te amo. Olha. Isso aí deixa a galera. As etapas do arrependimento tá lá em Romanos. Aí, ó. Tem coisa, gente, que é tão essencial que não dá para passar. Eu fico louco com meu assistente. Pastor, cala a boca, eu tenho que dar treinamento para eles. Pois é. Tô quase calando a boca, calma aí. Romanos, eu vou terminar. Romanos, é verdade. Romanos, procurei. Romanos. Agora, papai, me ajuda. Me ajuda, Bruna. Como pregarão se não forem enviados? Aqui. Eu gosto desse texto porque ele termina dizendo assim: quão formosos são os pés dos confortadores. Então, se você acha que sua cara não é muito bonita, pelo menos o pé é garantido. Pelo menos o pé é garantido que é bonito. Né? É pela fé, não disputa comigo. Acharam? Você não procura, não? Aí Jesus fala assim: não vou te dar o texto para ver se eles procuram. Eu não sei, paciência, meus filhos. Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Acharam? Achou? É isso mesmo. Aqui está o processo do arrependimento. O arrependimento é o momento em que você me invoca. É o verso. Eu vou tentar enxugar isso rapidão. Só capítulo. Esse mesmo que a amiga falou. Capítulo 10, versículo 13. Começa no 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo arrependido será salvo. O arrependido é aquele que invoca. Ok? 14. Como, porém, invocarão? Aquele em quem nada creram. Como, porém, crerão naquele de quem nada ouviram?
Como, porém, ouvirão, se não há quem? E como pregarão, se não forem? Enviar. 4 etapas do arrependimento. Tá aí. E eu falo isso no cursão. Toda vez eu falo isso no cursão. Qual é a etapa número 1? Invocar. Não. É as 4 perguntas. Invocar é o resultado daquele que se arrependeu. Etapa número 1, Pregar. a pessoa vai ser enviada. É de trás para frente. É a última pergunta para a primeira, para fazer leque. Paulo é muito inteligente. Para você ler Paulo, irmão, você tem que ter iluminado mesmo. Porque se você ler Paulo assim, ó, uma palavra depois da outra, você não entende Paulo. Então você tem que analisar, tem que transformar isso numa coisa didática. Então, qual é a primeira etapa? Alguém é enviado. Primeira etapa é o quê? Alguém que vai. Segunda palavra, essa pessoa que foi, ela prega. Terceira, essa pessoa que prega, ela faz o que acontece depois? Depois que ela prega, as pessoas ouve. Primeiro vai, depois prega, depois as pessoas ouve. Depois que elas ouvem, acreditam. Depois que elas acreditam, elas invocam. O invocar é a consequência. Quem entendeu? Então, olha o sermão aí, ó. As 4 etapas do arrependimento. Imagina, sermão chique desse. Primeiro, é de baixo para cima. Enviar. Primeiro, enviado. Aí a pessoa vai. É lógico isso, gente. Cristo me chamou, não chamou? Você recebeu um chamado. Você é um enviado. Quem é o enviado? É o apóstolo. Quem é o apóstolo moderno? Comportou. É aquele que é enviado. Nossa, essas coisas com vocês tinham que deixar você assim do céu. Eu sou comportor. Tem noção do que eu sou? Então, essa é a sequência. Deus chama você e apóstolo. E envia. Aí você vai. Quando você chega lá, o que você faz? Prega. Depois você prega, o que acontece? Eles escutem. Depois que eles escutam, eles creem. E aí depois que eles creem, invocam. O invocar é o processo do arrependimento. Aí no cursão eu dei alguns exemplos loucos. Eu falei do Varjão. Quem lembra do Varjão? Eu lembro. Eu falei do Varjão. Falei lá da Represona. Você que não estava nesses últimos cursos, eu vou lembrar você, porque cada curso eu acrescento uma novidade. Qual é a ideia do Varjão? Para a pessoa entender, é o seguinte: por que as pessoas não se arrependem? Porque elas não entendem que elas estão na desgraça. Lembra que nós lemos essa semana que a função de João Batista, o perfil de João Batista, era o quê? Qual era o perfil de João Batista? Convencer as pessoas que elas estavam nas trevas. Essa é a função de João Batista. Para você convencer as pessoas, você vai narrar o cenário histórico, as ordens divinas, você vai mostrar para ela o tempo que estamos vivendo, você vai mostrar para ela um cenário para ela entender que ela está perdida. Não é todo mundo que consegue entender isso. Aí eu falei do Varjão. A história do Varjão, você sabe o que é Varjão? O Varjão, lá na minha cidade, era uma lama no meio da mata, e era uma lama tipo movediça. E você pisa ali, e aí você tenta sair. Quando você tenta puxar a perna de trás, a da frente afunda mais. Se você tirar a perna de trás para puxar a outra, aí não sai nem essa, e aí vai afundando. Vai afundando. Quanto mais você mexe, mais afunda, porque a lama... Só que não é qualquer lama que tu tá. Tu tá numa lama de bosta. Numa lama de fezes. Aí eu falei desse negócio, né? Aí vai afundando. Aí quando tu chega aqui, aí tu percebe que a coisa tá feia. Aí Jesus tá vendo você. Aí Jesus manda um enviado. Vai lá falar com ele que ele tá na merda. Aí eu chego pra você e eu falo: tu tá na merda. Tu tá na lama movediça. Você tá doido, você vai morrer.
Você tem duas opções. Ou tu acredita, ou tu não acredita. Mas quando tu olha pro Varjão, que tu tá lá já a vida inteira na merda, tu fala, não, é verdade. Eu tô mesmo aqui. Aí que eu falo, eu vou içar vocês. Vou tirar vocês. Ó, primeira etapa, eu fui enviado. Cheguei lá, vi você aonde? Na merda. É, mãe. Depois eu falei pra você, eu preguei. Aí você o quê? Ouviu. Aí você creu. Aí você faz o quê? Socorro! Aí eu falo assim, agora tu tá pronto pra sair daí. Bora tirar. Aí eu tô tirando você. Aí você sai. Você sai por quê? Porque você invocou. É por isso que o texto diz no verso anterior. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Olha a ilustração. Se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer uma ilustração parecida. Como ele está aqui, ele vai fazer uma ilustração que vai me dando as ideias. Entendeu? Sim ou sim? Sim. Então vai, João. Aí eu falei também lá da lagoa. Tem. A sorte de vocês é que eu sou eterno por muito tempo. E papai é eterno, então ele me deu isso aí. A eternidade está no coração do homem. Aí tem o negócio da lagoa, do barquinho, né? Aí o cara tá lá na lagoa, escureceu, ele na lagoa. Maluco. Aí deu um negócio chamado banzeiro. 1 metro, 2 metros de altura, chacoalhando para todo lado, vento, derruba o bote do camarada. Aí cai motor, cai tudo, fica só ele lá. E aí ele vai, sobe em cima do casco, por lá de cima do bote. E ele fica lá. Vou esperar amanhecer o dia. Aí tira um celular, aí tira uma caixa de som impermeável, igual essa que eu tenho da JBL, que me custou R$300, um negócio desse tamanho. Aí ele coloca o som e vai ouvir som. Meia-noite, escuro, sozinho, no meio da lagoa, cantando. É o resto do mundo, tá assim. Nós estamos na meia-noite, nós estamos no meio de trevas, e eles estão trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo faculdade, casando, dando-se em casamento. Eles estão seguindo a vida, achando que está tudo certo. Só que você não sabe, e o cara também não sabe, que na frente tem um precipício, tem um abismo. E ele está em direção ao abismo. Aí o que Jesus faz? Vai lá avisar o ser humano que ele está indo pro abismo. Aí eu vou lá, pego a minha voadeira, porque eu sou filho de Deus, eu ando de voadeira. Chego lá e dou um grito. Ei, você está indo cair pro precipício? Ele, você está indo pro precipício? Você vai morrer! Você está louco? Aí ele, não tem isso aqui não, temos! Moço, não me incomoda, eu não quero. Você não quer? Sumiu minha cadeira aqui. Você não quer que eu tô sentado. Aí eu espero. Esse é o incrédulo. Ele não quer. Esse é o incrédulo. Ele não quer. Mas eu clamei. Aí ele não invoca. Então se ele não invoca, ele não se arrepende? Deu. Aí você vai e batiza esse monte de gente que nenhum se arrependeu. Ele não entendeu que ele está indo pro precipício. Aí ele batiza num dia, no dia seguinte, o que acontece? Não vai para a igreja mais. Fica por quê? Quantas histórias você conhece? Porque não se arrependeu. Tá claro? Sim ou sim? Sim. Então, quando a Ellen White ela entrega para você isso aqui, é por isso que esse foi a parte que eu mais risquei. Aí, depois que ele se arrependeu, ele é salvo e agora ele começa a viver como alguém salva. Como que alguém salva vive? Bondade, devoção, atende o necessitado, protege o indefeso, exemplo de virtude e compaixão. Diz João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
esse mais poderoso do que eu, diz ele, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o quê? Espírito Santo. E com fogo. Isaías havia declarado que o Senhor purificaria seu povo por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, diz Ellen White. Estou fechando, acabando o capítulo rapidinho. O Espírito de Deus, diz Ellen White, consumirá o pecado de todos os que se submetem ao poder dele. Amém? Isso aqui é a maior esperança que você pode dar para alguém. O Espírito Santo vai purificar você. Mas se alguém se apega ao pecado, então a glória de Deus, que destrói o pecado, vai destruir essa pessoa. Na segunda vinda de Cristo, o perverso será consumido com o sopro da sua boca e destruído pela manifestação de sua vinda. A glória de Deus, que dá vida ao justo, destruirá o perverso. Meu Pai. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a aparecer como o revelador do caráter de Deus. Sua própria presença conscientizava as pessoas de seus pecados. Somente se estivessem dispostas a ser purificadas de seus pecados e que claramente poderiam entrar em comunhão com Ele. Foi dessa maneira que João Batista declarou a mensagem de Deus para Israel. Muitos aceitaram e sacrificaram tudo para obedecer. Aleluia, Senhor. Não foram poucos os que nutriam a esperança de que ele pudesse ser o Messias. Ao ver que o povo estava lhe dando atenção, João aproveitou a oportunidade para direcionar a fé daquela gente para aquele que estava para chegar. Então, fica por tua conta você imaginar os pontos aí. Fica por tua conta você imaginar essa estrutura. E eu espero de coração que essa semana tenha sido incrível para você. Que Deus te abençoe. E que você entenda que você é o precursor.